Bom dia, amados. Quero saudá-los com a graça, a misericórdia e a paz do Senhor. Hoje, em especial, na quinta-feira, estarei comentando o Salmo 31, mas o nosso objetivo é sempre, às quartas-feiras, termos esse momento de reflexão nos Salmos, né? Então, como eu disse, hoje o nosso objetivo é desenvolver o Salmo 31. E quando nós olhamos para o Salmo 31, como os outros salmos escritos em circunstâncias de angústia e perseguição, este salmo não é diferente. Ele demonstra a fé de Davi a Deus, o único capaz de oferecer refúgio e proteção. O Salmo 31 ele tem o teor de perseguição, de complô por parte de seus amigos e vizinhos. Provavelmente esse salmo se refere ao rebelde Absalão, seu terceiro filho, que tentou usurpar o seu trono, mas é apenas probabilidade. Não nos fala nada a respeito disso. Diante do sentimento de abandono, de traição, nesses momentos tão difíceis das nossas vidas, de medo, de dor, Davi se apegava cada vez mais em Deus. E mesmo nas piores situações, não deixava de louvar ao Todo-Poderoso com salmos. E a cada dia que a gente depara com essas circunstâncias, a gente aprende que o conforto e o consolo nos momentos tão difíceis das nossas vidas, nós vamos encontrar nos salmos e hinos, nas palavras e nas promessas do nosso grandioso Deus. Os momentos de angústia de Davi foram acompanhados de fé acima de qualquer sentimento de derrota, medo e tristeza. Nesses momentos ele mantinha o coração em Deus. Não deve nos surpreender que as palavras desses salmos estavam no coração do próprio Senhor Jesus Cristo nos últimos minutos na cruz. Entrego-lhe o meu espírito. Davi inicia o salmo com suas declarações de confiança em Deus e um apelo por ajuda urgente. Davi ele professa sua confiança alegre em Deus e nessa confiança ele ora pela libertação dos seus problemas. É o que nos diz nessa primeira parte, os versículos de 1 a 8, que assim nos diz: Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça, inclina-me os ouvidos, livra-me depressa, ser o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Tirar-me-ás do laço que as ocultas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Aborreces os que adoram ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tens visto a minha aflição, conheceste as angústias de minha alma, e não me entregaste nas mãos do inimigo, firmastes os meus pés em lugar espaçoso. Tu és a minha força. Os primeiros 3 versículos deste salmo, Davi mostra toda a sua confiança e louvor por Deus. Ele sabe que Deus é a sua fortaleza e ele tem certeza de que com a sua fé em Deus, Deus o livrará-lo de todas as injustiças e irá guiá-lo por toda a vida. A sua confiança é que Deus viria ao seu lamento e viria livrá-lo. Muitas vezes não nos livrando dos problemas,
mas nos capacitando a lidar com os problemas. O salmista apoia-se em Deus e entrega a Ele a sua vida, a sua alma, o seu espírito, pois Deus o redimiu, Deus o libertou. Ele exprime uma completa dependência de Deus. Sua vida está nas mãos de Deus, para que Deus faça assim com ela o que ele bem desejar. Ele sabe que foi Deus que o protegeu em todas as circunstâncias da sua vida, principalmente em toda a maldade armada pelos seus inimigos. E por essa razão, ele se entrega ao Senhor. Ele se entrega em quem ele pode confiar. Deus, o seu alto refúgio. Davi reforça a sua confiança no Senhor, mostra a sua admiração pela benignidade, que já sabe que Deus vem em sua proteção, em sua vida, em cuidar da sua vida, em cuidar das suas angústias. E ele sabe que Deus, nos momentos difíceis, cuidou da sua alma, das suas angústias que ele passou e que está passando e que venha a passar. Ele sabe que Deus o protegeu quando ele mais precisava. Não entregou a ele os seus inimigos. O Senhor o protegeu de todas as adversidades, de todas as ações dos seus inimigos. Ele confia no Senhor, porque ele sabe que o Senhor sempre o protegeu, que jamais ele deixaria ou entregaria a alma dele, a vida dele, sobre os seus inimigos. Pelo contrário, o Senhor o acolheu e o colocou em um lugar seguro junto a ele. E sempre assim fará. Deus não nos abandona. É o Deus sempre presente. Amados, como é bom desenvolver em nossas vidas essa dependência alegre no Senhor. Como é bom conhecer a bondade do Senhor, porque nos momentos que mais precisamos, Ele nos acolhe, nos ampara e nos coloca em lugar seguro junto a Ele. Sabe por quê, meus amados? Ele é a nossa rocha, é a nossa força, é o refúgio verdadeiro nos momentos de tribulações. Davi, ele, no próximo ponto, dos versículos 9 a 18, ele reclama da condição deplorável em que estava. E na percepção das suas calamidades, ele ora para que Deus graciosamente apareça para ele contra os seus perseguidores. Que Deus o ajude diante daqueles que o perseguem, das circunstâncias difíceis da sua vida. Assim nos diz: compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza, e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Tornei-me opróbrio para todos os meus adversários, espantos para os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Estou esquecido no coração deles, como morto. Sou como vaso quebrado, pois tenho ouvido a murmuração de muitos. Terror por todos os lados, conspirando contra mim, tramam tirar minha vida. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse: tu és o meu Deus. Nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte. Emudeçam os lábios mentirosos,
que falam insolentemente contra o justo, com arrogância e desdém. Nesse segundo ponto, podemos perceber um teor de lamentação. Davi prossegue citando os seus duros sofrimentos com dores físicas e espirituais. A tristeza e as dificuldades que ele viveu gastaram, ou melhor, desgastaram o seu corpo por completo. E por isso ele pede pela misericórdia do Senhor. Nos versículos de 11 a 13, Davi fala das provações que foi sujeito para receber a misericórdia divina. Tamanha foram as enfermidades que acometeram o seu corpo físico, que seus vizinhos e conhecidos já não olhavam mais para ele. Ao contrário, fugiam dele. Tal era a condição física que as perseguições que ele sofria. Ouvia-se o murmúrio de todos sobre ele por onde passava. Alguns até tentavam tirar-lhe a vida. Situação difícil, tal calamidade que ele estava enfrentando, tal provação que ele estava enfrentando. E ele clama pela misericórdia do Senhor. Mas há algo muito importante que a gente vê nessa parte onde que ele mostra a sua condição deplorável. Mas nesse momento de lamento, ele demonstra a confiança em Deus. Mas eu confiei em ti. Mesmo diante de tudo isso, Davi não deixou que sua fé se abalasse e pede a Deus por livramento de seus inimigos e por misericórdia. Eu confio em ti, eu não tenho mais em quem recorrer. Ele pede que Deus o ampare, mas que confunda, cale e seja o justo com aqueles mentirosos que o fizeram mal. Que o Senhor confunda os perseguidores do justo, cale aqueles que perseguem o justo e que a sua justiça seja feita sobre os perseguidores do justo. Amado, seja qual for a circunstância que estejamos enfrentando, principalmente nos momentos mais difíceis da nossa vida, precisamos exercitar a nossa fé. Precisamos confiar no Senhor, pois Ele é o nosso refúgio. Não deixe a sua fé ser abalada diante dos momentos de provações. Davi, no momento de perseguição, no momento que os ímpios tramavam contra ele, ousavam-se de mentiras contra ele, ele demonstrou confiança no Senhor. E que na nossa dependência do Senhor, o Senhor possa calar, o Senhor possa frear as ações daqueles que nos perseguem, como também possa ser aquele que vai à frente nas lutas e nas dificuldades do dia a dia que nós enfrentamos. O salmista, ele conclui esse salmo com louvor e triunfo, dando glória a Deus e encorajando a ele mesmo e os que confiarem em Deus. E essa é algo muito comum no salmista. O louvor a Deus e o desafio a confiar e a louvar a Deus, seja em qualquer circunstância, de todos aqueles que creem em Deus. Veja o versículo 19 a 24, o que ele nos diz. Como é grande a tua bondade, que reservas aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. No recôndito da tua presença tu os esconderás das tramas dos homens, no esconderijo os ocultarás da contenda de línguas. Bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo numa cidade sitiada. Eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença. Não obstante, ouviste a minha súplice voz quando clamei por teu socorro. Amai o Senhor, vós todos os seus santos,
O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. Sedes fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que estáis, ou melhor, vós todos que esperais no Senhor. Quão grande é a tua bondade. Davi chegou até a reconhecer sua própria falta de fé e se arrependeu dessa falha. Quando caiu na cilada da autopiedade, do vitimismo, ele deixou de ver as obras de Deus e achou que o Senhor o havia abandonado, que o Senhor havia esquecido dele. Mas Davi percebeu que estava errado nisso. O que nos diz aí o versículo 22? Quando achamos que Deus não se preocupa, a falha é nossa, pois Deus sempre é fiel. Eu disse na minha prece, estou excluído da tua presença. Não obstante, ouviste as minhas súplice voz, quando clamei por teu socorro. Nos versículos finais, nós podemos ver que Davi destaca a bondade do Senhor perante aqueles que o temem. Ele demonstra a sua confiança na justiça divina, pois sabe que Deus faz maravilhas na vida de quem nele acredita, de quem nele confia, e bendiz o seu nome. Ele louva ao Senhor, pois o Senhor é misericordioso para com ele. Davi finaliza este maravilhoso salmo dizendo: amai o Senhor. Davi nunca termina um de seus salmos sem deixar uma palavra de vitória e de prosperidade para o seu povo e para aqueles que estão esperando em Deus. Devemos, portanto, amados, neste salmo, amar o nosso Deus e sermos fortes e assim ter revigorado, os nossos corações, pois esperamos no Senhor. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. Que essas palavras, que essas promessas estejam sempre presentes em nossos corações, para que nós possamos louvar ao Senhor, engrandecer o nome do Senhor, seja em qualquer circunstância. Nesses momentos difíceis que nós estamos passando, que nós possamos confiar no Senhor. Nada ao Senhor acontece por acaso ou Ele está desapercebido de tudo que está acontecendo. Pelo contrário, Ele tem conhecimento de tudo. Ele é soberano sobre tudo, tem o controle de tudo, inclusive de nossas vidas, principalmente cuidando de cada um de nós. Nós temos o nosso grandioso Deus. Estamos em mãos seguras. Que Deus abençoe. Obrigado, Jesus, por mais esse momento, por essas palavras de conforto e proteção nos momentos difíceis da vida que nós enfrentamos. Que possamos usar os exemplos de Davi, que nos momentos difíceis ou nos momentos de sofrimentos, de dores, possamos, ó Pai, clamar ao Senhor e depender do Senhor e confiar no Senhor. Tenha misericórdia de nossas almas, tenha misericórdia do teu povo. Estamos enfrentando momentos difíceis que muitas vezes nos surpreende com as dores, com as perdas, com as separações. Que o Senhor nos ajude, mas o Senhor tem o controle de tudo. Tudo está sob a sua direção. E, ó Pai, a nossa oração é que o Senhor nos ajude a ver que o Senhor é soberano. E que nesses momentos, ao invés de nós buscarmos olhar para nós mesmos ou entrarmos na vitimização da autopiedade, que possamos, ó Pai, clamar ao Senhor. Que possamos, em alta voz, dizer que o Senhor está na frente de todas essas coisas e que nós estamos seguros porque o Senhor nos protege e nos coloca em lugar seguro na tua rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Que Ele seja a razão do nosso viver e seja o motivo da nossa fuga quando os momentos de dores, porque o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações.
que o Senhor, com a tua mão protetora, com a tua mão bondosa, possa estar sendo colocada na vida de cada amado que está passando por momentos de dores, de sofrimento. E também capacitando e colocando no coração de cada um do teu povo, que procurem no Senhor serem preparados para esses momentos adversos das nossas vidas, para que assim possamos glorificá-lo em tudo, hoje e para todo sempre. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.